Olá, amigos do canal Xiaomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar o estado de São Paulo desta quinta-feira, 7 de outubro de 2021, em edição 46.741, onde na página A14 nós destacamos no setor internacional uma escaramuça que vem abalando os alicerces do mundo numa possível invasão da China continental a Taiwan. A reportagem nos chega pelas agências internacionais Reuters, Associated Press, France Press e Washington Post, com o seguinte título: em conversa com Xi Jinping, o presidente norte-americano Joe Biden promete defesa de Taiwan. Em meio a exercícios militares da China, presidentes americano e chinês se comprometem a respeitar acordo sobre o status da ilha. Se porventura, então, a China ultrapassar esse status que garante a independência da ilha de Formosa desde 1949, quando o derrotado Chiang Kai-shek, sob os auspícios norte-americanos, foi deslocado do continente para a parte insular. Se porventura a China, então, que anda fazendo exercícios militares com dezenas de navios e centenas de aviões, se porventura violar esse status, os Estados Unidos avisou a China que defenderá Taiwan, e isso, evidentemente, pode gerar uma situação bastante complexa. Para dar suporte à reportagem, nós temos um olho, bem como nós temos também uma foto. A foto com a bandeira de Taiwan diz o seguinte: diplomacia vista de Taipei, a capital de Taiwan, no centro da crise entre Washington e Pequim. O olho diz o seguinte, ele é um alerta numa declaração de Chiu Kuo-cheng, ministro da Defesa de Taiwan. A China será capaz de uma invasão em grande escala à ilha até 2025. Tem capacidade agora, mas não vai começar uma guerra facilmente. Em meio ao aumento da tensão em Taiwan, após atividades militares da China no Pacífico, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou ontem que ele e seu colega chinês, Xi Jinping, conversaram por telefone. No diálogo, Biden prometeu defender os taiwaneses. Segundo ele, ambos concordaram em cumprir o acordo de Taiwan. O americano se referia à política de Washington, que reconhece oficialmente Pequim em vez de Taipei, e a lei das relações com Taiwan, que deixa claro que a decisão de manter laços diplomáticos com a China em vez de Taiwan depende da expectativa de que o futuro da ilha será determinado por meios pacíficos. Falei com Xi sobre Taiwan. Concordamos em respeitar o acordo de Taiwan, declarou Biden. Pelo acordo, Washington tem de reconhecer a posição da China de que a ilha pertence a ela e existe apenas uma China, impedindo um posicionamento sobre a soberania do território. Os americanos, no entanto, se comprometem a fornecer os meios de defesa aos taiwaneses. Há décadas, a questão da ilha, para onde fugiram os nacionalistas chineses do Kuomintang após perderem para os comunistas de Mao Tse-tung em 1949, afeta as relações entre as duas potências. Após a declaração de Biden, o Ministério das Relações Exteriores de Taiwan disse que buscou esclarecimento dos Estados Unidos
sobre os comentários e recebeu garantias de que a política americana em relação à ilha não mudou, que o compromisso era sólido como uma rocha e a Casa Branca continuará a ajudar Taiwan a manter suas defesas. Enfrentando as ameaças militares, diplomáticas e econômicas do governo chinês, Taiwan e os Estados Unidos sempre mantiveram canais de comunicação próximos e tranquilos, disse a chancelaria taiwanesa em comunicado. A escalada de tensões na região foi classificada como a situação mais sombria em 40 anos pelo ministro da Defesa de Taiwan, Chiu Kuo-cheng, durante discurso ao parlamento. Durante entrevista ao China Times, Chiu disse ontem que a China já é capaz, mas estará completamente preparada para invadir a ilha em 3 anos. Em 2025, a China reduzirá o custo e o desgaste ao mínimo. Tem capacidade agora, mas não vai começar uma guerra facilmente, tendo de levar muitas outras coisas em consideração, disse. Lembrando que a China atravessa um momento delicado, pelo menos isso que demonstram os indicadores econômicos, além do mundo estar recém-saído da crise da pandemia, que ainda existe, mas está bem mais amena. As pressões sobre Taiwan ocorrem no momento em que as relações entre a China e os Estados Unidos e seus aliados da OTAN e no Pacífico vêm se deteriorando rapidamente, com as movimentações americanas no Indo-Pacífico, disputas comerciais e as condenações às violações dos direitos humanos contra os uigures na província de Xinjiang. Nós que cobrimos, utilizando a super interessante, exatamente esse fato. Após atividades militares americanas com o Japão e o anúncio da parceria com o Reino Unido para fornecer submarinos nucleares à Austrália, os chineses realizaram atividades militares com bombardeiros H-6 com capacidade nuclear e cerca de 150 aeronaves sobrevoando o setor sul do estreito que divide China e Taiwan, dentro da zona de identificação de defesa aérea, oficialmente Espaço Aéreo Internacional, mas reivindicado por Taipei como área de segurança nacional. Desde o início do ano, o número de incursões chinesas já atingiu o recorde de 600. O menor descuido ou erro de cálculo pode desencadear uma crise no Estreito de Taiwan, advertiu Xiu. Embora Pequim não tenha dado uma explicação oficial, o grupo estatal China Media Group justificou as missões como uma contramedida necessária ao que chamou de conluio entre os Estados Unidos e Taiwan. A ilha vive sob constante ameaça de invasão por parte de Pequim, que aumentou a pressão militar, diplomática e econômica sobre Taiwan desde 2016, quando a atual presidente Tsai Ing-wen assumiu o poder. A líder, que considera a ilha uma nação soberana e não parte da China, pediu ontem que Pequim se contenha para evitar um conflito por erros de cálculo ou acidentes. As ações da China prejudicam seriamente a paz e a estabilidade na região, disse Tsai. Olha, ministra, eu acho que a senhora tem que colocar a barba de molho, porque provavelmente a China não vai recuar, vai fazer uma grande pressão para que vocês cheguem a um acordo e evite o conflito. Atualmente, China e Taiwan mantêm extensos laços comerciais e investimentos, mas nenhuma relação oficial. O impasse envolvendo os dois países vem da época da Revolução Chinesa. Enquanto Pequim reivindica a ilha como parte do seu território, que deve ser tomado à força se necessário, Taipei defende a ideia de um país independente e diz que defenderá sua liberdade e a democracia, culpando a China pelas tensões cada vez maiores. Analistas de defesa observaram que as missões não invadiram o espaço aéreo de Taiwan
e podem ter sido uma maneira de a China impulsionar o nacionalismo doméstico e, ao mesmo tempo, sinalizar determinação. No entanto, a escala dramática das incursões aumenta a pressão sobre a força aérea de Taiwan. E se porventura ocorrer um erro por parte de Taiwan, numa reação intempestiva, impensada, ou mesmo mostrando uma possível vingança, uma reação, é claro que quem vai pagar o pato são os insulares. Em meio a este cenário instável, a visita de um grupo de senadores franceses a Taiwan torna-se um novo componente internacional na disputa. O grupo, que deve permanecer no território por 5 dias, é liderado pelo senador Alain Richard, ex-ministro da Defesa da França, e terá reuniões com a presidente Tsai, com autoridades econômicas e de saúde e com o Conselho de Assuntos do Continente. A China tentou desencorajar a visita dos senadores franceses, com sua embaixada na França, dizendo que a viagem poderia prejudicar a relação bilateral. Isso não só prejudicará os interesses centrais da China e minará as relações com a França, mas também prejudicará a própria reputação e os interesses da França. Lembrando que no governo anterior, ainda no ano passado, o governo do presidente Donald Trump, houve a possibilidade de Mike Pompeo, o segundo na linha presidencial nos Estados Unidos, o secretário de Estado, visitar Taiwan, e claro que a China ficou com a orelha em pé. Inclusive, se falava numa visita do presidente Donald Trump, o que seria a provocação suprema aos chineses. Mas é isso, ficamos por aqui nesta primeira edição, nesse conjunto de gravações. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom. Se puderem e quiserem, não se esqueçam de se inscrever, deixem seu like, seu joinha, um comentário e acione o sininho das notificações para receber as novidades. Aqui quem vos falou, professor Carlos Maza, um grande abraço e até a próxima. Tchau, gente!